Aqui em João 13, 7, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele tinha vindo de Deus e que estava agora voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, se desvestiu, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia, todo mundo só olhando. E começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E, você já sabe a história, chegou-se a Simão Pedro e Simão lhe disse: Senhor, você vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu. E é na resposta de Jesus que eu queria que hoje a gente tivesse a nossa meditação, tá bom? Porque Jesus respondeu assim: o que eu estou fazendo agora, você não sabe, mas mais tarde, porém, vai compreender. Então, o que eu faço, você não sabe agora, mas depois sua compreensão vai abrir, seu discernimento vai aumentar, sua visão vai se aprofundar. Mais para frente você vai sair desta coisa tão básica de conhecimento sobre Deus e sobre o Senhor e sobre a mensagem, sobre a palavra e sobre o evangelho. Mais tarde, é como se a calota do teu crânio espiritual fosse abrir e eu fizesse chover dentro, de um modo que o teu olhar vai mudar e você verá as coisas tais quais eu as fiz ser, tais quais elas são, e não de acordo com os teus pensamentos tão básicos, tão momentâneos, tão superficiais, Pedro. Agora não há como você compreender, Pedro. Você é ignorante em relação ao significado desse lava-pés. Mas no tempo certo, lá na frente, você vai compreender. Eu estou sendo repetitivo aqui porque é exatamente assim que Deus faz na nossa vida também. Na maior parte das vezes, a maior parte dos acontecimentos da nossa vida, no instante em que eles estão acontecendo, nós não sabemos discernir do que se trata. Nós não compreendemos como aquilo pode acontecer sendo Deus na minha vida. Por que foi possível tamanha desgraça, tragédia, calamidade, tristeza? Por que eu tropecei e caí? Por que ficou tudo escuro? Por que este momento que não se parece nada com um momento de Deus na minha vida, por que ele, enfim, está ocorrendo? Por que eu tenho que passar por coisas nas quais eu não tenho nenhuma compreensão do que elas se tratam, o que elas podem agregar à minha vida? Por que eu, que sou de Deus, vivo dizendo que tudo que acontece está segundo a sua vontade ou permissão, mas quando as coisas acontecem eu penso, meu Deus, como pode Deus ter deixado que isso tenha acontecido? O que eu faço, tu não sabes agora, porém, compreenderás depois. De modo que Jesus está nos fazendo um convite, meus irmãos. E o convite é: não há percepção mais exata do que está se passando. A gente não tem. Quando nós estamos passando pelos apuros e pelos apertos, nós temos muita dificuldade de discernir o que é que Deus quer. E Jesus está dizendo que não é nem para ficar pensando o que Deus quer. Jesus está dizendo que depois, ou seja, é para confiar, não é exatamente para saber. Então, quando eu estou vivendo alguma coisa
linda da graça infinita de Deus, não é para eu ficar perguntando por que é que aquilo está acontecendo. É para eu só confiar. Quando eu estiver vivendo um momento difícil de se passar, difícil de discernir, onde as minhas percepções se confundem, não é para eu me atirar na tentativa de tentar entender. É para eu confiar, ainda que não saiba do que aquilo se trata no que diz respeito ao meu crescimento espiritual. Até aqui, isso que eu falei, tá ok? Vocês entenderam? O que eu percebo em relação a Pedro é que ele tomou um choque, não é? Ele tomou um choque. Beleza, Cauê. Pedro tomou um choque. Por isso ele não deixou. Ele tirou os pés. Ele impediu Jesus. Ele tentou impedir que Jesus lavasse seus pés. Ele estava vendo Jesus lavando os pés de um e de outro e ele estava confuso. Aquilo não lhe pareceu de acordo com como Deus se manifesta na sua compreensão espiritual. Não havia nele nenhuma maturidade para ver Deus ali naquele acontecimento. Aquilo ali para ele era uma contradição. Não podia ser Deus fazendo em Jesus o que estava sendo feito. E às vezes a gente passa momentos e experiências na vida que elas não passam de uma contradição. Isso aqui não pode ser Deus, não se parece com Deus, não tem a ver com Deus, não deve ser de Deus. Esse sofrimento aqui, então, do que se trata? Não é Deus nenhum promoter de sofrimentos, mas Ele quer que eu confie que Ele está presente comigo mesmo ali. E um dia, então, mais para frente, eu poderei ter a graça de entender, como aconteceu com Pedro, o porquê. Mas agora, nesse momento exato, nesse momento estanque, oportuno e imediato, agora, o exato agora, quase tudo o que diz respeito a Deus na minha vida me foge à compreensão. Quando eu digo que Pedro não conseguiu entender Deus em Jesus fazendo o que Jesus estava fazendo, ora, é porque a compreensão de Pedro é igual à nossa de Deus. É tola, boba, é veterotestamentária, tem a ver com as histórias do Antigo Testamento, tem a ver com as percepções que papai e mamãe nos deram quando a gente era criança, tem a ver com o que o catolicismo e o protestantismo nos disseram de Deus. Tem a ver mesmo com uma coisa muito a antítese e o contraponto do que Jesus, ajoelhado, despido, desnudo, estava fazendo. Por exemplo, Pedro sabia que Deus era grande e alto. Pedro só não estava preparado para que ele também se agachasse e se ajoelhasse por amor. Então ele sabia que ele estava assentado num alto e sublime trono, como está escrito, mas ele não sabia que ele também estava costas encurvadas, com a cabeça para baixo, com os pés do discípulo nas mãos, lavando-lhe. Tão pequenino, tão apequenado, tão humilde. Vocês estão entendendo que para Pedro aquele momento era uma contradição, um contraponto ao meu entendimento de Deus, como de muita gente aí, né? Deus
não me deixa perder, Deus é comigo, então é contra o meu chefe. Se ele está comigo, então eu obedecendo, eu prospero, eu desobedecendo, vou à falência. É um Deus dos coachings evangélicos atuais. Um Deus que a gente manipula. Jesus não é manipulável. Jesus não podia ser manipulado por Pedro, porque do contrário, Pedro levantava ele dali, olha para ti, homem, tu és mestre, és Deus. Jesus, Pedro já tinha dito ambas as afirmações categoricamente antes disso. O que você está fazendo curvado? Manifesta-te como Deus. Deus é soberano, não é humilde. Para entrar na tua presença tem que estar lavado e não ser lavado por ti. Eu tenho que chegar em ti já lavado. Pedro não concebia a possibilidade de ser lavado à medida que caminhava. Então, à medida que eu estou com Jesus, eu vou sendo lavado por ele e sou por ele todo banhado contra todo pecado. O que Pedro, isso Pedro não compreendia. Para Pedro nós, então, antes fazemos performances de sacrifícios de, uh, de perdão de pecados. Eu me lavo, não é tu que me lavas a mim. Eu entro lavado diante de ti. Essa era a percepção de Pedro. Meus irmãos, convenhamos, é a nossa. E o Cauê está dizendo que é difícil de aceitar esse cenário e esta postura de Jesus na perspectiva de Pedro. Faltava para Pedro crescimento espiritual na graça de Jesus. É o que nos falta. Mas é o que ele vem nos dando. É o que ele vem nos proporcionando à medida que se caminha com ele. Porque para Pedro, ele é vestido de glória, de poder e majestade. Não costas para fora, toalha na cintura, peito aberto desnudo. O que eu faço agora, meu discípulo? Tu não tem nenhuma capacidade de entender. Mas eu vou fazer, mesmo assim, porque depois você compreenderá. Depois você compreenderá. O que te choca agora, vai, mano, vive aí, depois você vai compreender. O que te contradiz agora, depois você vai compreender. O que você não consegue discernir agora, só confia, depois você vai compreender. Você não vai ser abençoado por entender. Você vai ser abençoado por confiar. Você não vai ser abençoado por compreender intelectualmente. Você vai ser abençoado por confiar espiritualmente. Tem coisa aí que você está passando, essa enfermidade que você está passando, vamos passar, vamos passar. Vamos passar porque ela vai passar, nós vamos passar por ela calados e confiantes, porque depois compreenderemos. O ruim de hoje pode ser o livramento de amanhã. Eu não sei, eu não sei, descanso na confiança de quem não sabe crer naquele que disse depois, filhote, depois compreenderás. Amém? Para Pedro, ele só precisa e só pode, só deve ser servido. Claro,
O Deus de Moisés, não é? Fez vários requerimentos de sacrifícios e holocaustos, e nós temos que servir a Ele. Eu amo servi-lo, eu quero servi-lo, é uma honra servi-lo, é um privilégio servi-lo, é uma glória servi-lo, é um prazer servi-lo, é misericórdia dele que eu sirva. A cada dia eu amanheço e digo: Deus, nesse ambiente acadêmico aqui, eu quero te servir. Nesse ambiente clínico aqui, eu quero te servir. Nesse ambiente familiar aqui, eu estou aqui para te servir. E à medida que eu sirvo aos outros, eu sirvo a ti, porque eu aprendi que tu também serves. E eu aprendi de ti a servir. Eu não aprendi só a te servir, como aprendi que te servir é servir o outro. Pois foi isso que eu compreendi deste lava-pés. Que se tu, sendo Deus, Rei, Mestre e Senhor, lava meus pés, é para que eu vá e faça o mesmo com aqueles que encontre no meio do meu caminho. Amém? Então, o chocante é que quem existe para ser servido, me sirva. É chocante para mim. Eu vivi uma juventude assim, onde eu recusava ser servido, porque só aceitava o fato de que deveria servir. Talvez eu tivesse, diante de Jesus ajoelhado diante de mim, a mesma atitude de Pedro. Eu sou esse temperamento aí. A mim tu não me lavas os pés. E aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, então, peraí, então, lava meus pés e lava minha cabeça e me lava e me banha todo. Aí Jesus falou: quem já está lavado, não tem que lavar, senão os pés mesmo, Pedro. Deixa eu lavar teus pés, criatura. Parece que Jesus está dizendo para Pedro: sossega, fica quieto, só vê, só assiste, tenta aprender. Não fica se debatendo, não enche a boca de murmúrio. Fica tranquilo. Não gasta tanta energia assim em tentar saber por quê. Porque Deus é esse que é Deus em Cristo. Deus não é o que eu penso que Ele é. Deus é Deus em Cristo no meu coração. Então, quando você perder as coisas, quando você perder tudo, aliás, é possível que se perca tudo. Quando você perder sua importância, quando você perder sua fonte de renda, quando você perder quem você ama, quando você perder o que você faz de melhor, quando tudo isso acontecer, sua vida não acabou. Pelo contrário, se eu posso compreender depois o que eu não entendo agora, então é possível que eu nem saiba que minha vida só está recomeçando enquanto eu estou perdendo. Quando é que a gente vai entender isso? Hein? Quando que a gente vai entender isso? Que é possível que eu esteja só recomeçando enquanto estamos perdendo. Amém, queridos?